Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, para darmos início a um novo estudo, o estudo do livro dos Médiuns. Esta é a segunda obra das 5 obras de Allan Kardec na decodificação do Espiritismo. O livro dos Médiuns, em contrapartida ao livro dos Espíritos, vai nos trazer aqui informações de como os encarnados podem se comunicar com o mundo dos desencarnados. Então, se no livro dos Espíritos o foco era provar de forma minuciosa a existência do mundo espiritual em contrapartida ao mundo material, esmiuçar sobre a reencarnação e sobre os diversos avanços através da matéria, da evolução dos espíritos. E agora, então, neste daqui, no livro dos Médiuns, vai se falar da condição do encarnado conseguir intercambiar as informações de forma inteligível do mundo espiritual para o mundo material. Ou seja, agora a preocupação é mostrar como que os espíritos conseguem se comunicar com o mundo terreno, né, com os encarnados, de forma a provocar neles um maior entendimento, né, de diversas informações, de regras de conduta, enfim, de tudo que eles já fizeram no primeiro, vão continuar mostrando como se faz isso no decorrer da existência das pessoas. E para isso tem pessoas que são especialmente moldadas, vamos dizer assim, né, no seu organismo, para poder fazer uma boa comunicação. Ou seja, partes do corpo que desenvolvem uma habilidade de não só de captação, de recepção das informações, como também na sua codificação, na sua interpretação. E de diversas formas, o corpo vai poder dar permissão, vai poder dar passagem às informações, seja ela mecânica, fonética, não importa como vai ser, mas são as diversas formas que os espíritos têm de fazer a comunicação através dos corpos dos médiums. Né? Então, médium já vem aí a palavra dizendo que aquele corpo que está entre uma matéria de difícil manifestação do mundo espiritual e uma matéria sutil. Né? Então, o médium seria aquele intermediário que pode, então, trazer as informações do mundo sutil, mundo espiritual, para o mundo material. Ok? Então, espero que a gente tenha um bom aproveitamento, um bom entendimento desse assunto. Aqui na capa ele já traz um ensinamento especial dos espíritos sobre todos os gêneros de manifestações mediúnicas. Né? Então, a manifestação mediúnica é essa manifestação de contato, né? De tradução de uma informação do mundo do espiritual para o mundo terrestre. Ele tem a seguinte estrutura. Ele é montado em 2 partes. A primeira parte são as noções preliminares, a gente vai ver aí em 1 ou 2 vídeos. E a segunda parte, então, ele vai esmiuçar dos vários tipos de mediunidade e como elas se apresentam. E você, obviamente, você vai estar assistindo, vai estar interpretando e vai estar verificando se você mesmo já tem alguma dessas faculdades físicas
já desenvolvidas no seu corpo, ou que você percebe que estão facilmente na iminência de se desenvolverem. Porque a mediunidade, segundo aqui os espíritos, todos os seres encarnados têm um grau de mediunidade, que pode ser um grau bastante pequenininho ou pode ser um grau bastante elevado. Né? E durante a própria existência ocorre o despertar de algumas dessas faculdades. De acordo com várias existências, várias dessas faculdades vão sendo desenvolvidas e, obviamente, não se perde. Então, aquele que já desenvolveu mediunidade em vidas passadas, obviamente que não perde esse dom. Esse dom, ele vai novamente se despertar em certa parte do momento da vida da pessoa, já com o seu potencial já desenvolvido. Que pode ser desde a infância, pode ser na idade adulta, pode ser já na fase já senil, mas não importa quando. A mediunidade pode ser desenvolvida, despertada. Que mais que eu vou falar aqui nesse começo? Fazendo uma interpretação minha já, né, logo de cara aqui, o que vamos lembrar aqui o assunto, né? O espírito. O que é o espírito? O espírito é a base, né? É a força, a estrutura eletromagnética do universo, que tem a sua individualidade e que, segundo a minha interpretação, de acordo com as circunstâncias astrológicas, vai encarnar. A encarnação consiste numa modulação do perispírito para poder abordar a matéria. Enquanto a matéria se desenvolve, o espírito vai se dobrando, vai se densificando de maneiras que ele poderá, então, perispírito, de maneiras então que ele vai poder abordar o corpo. Existem milhões de pequenos pontos de energia que ligam o espírito com que ligam o perispírito com a matéria. Esses pequenos pontos são os microchakras, centro de força, centro de energia. E eles, de acordo com o código genético nosso, que vai se construindo e se passando de pais para filhos, né, que é o código genético, vai se desenvolver um corpo, e esse corpo vai manter aquela estrutura ao longo de toda a sua existência. Essa estrutura que vai se desenvolvendo e se formando e que vai perpetuando, vai desenvolvendo tecidos, células, né, organelas. Só que esses tecidos, eles têm um período de existência curto. Em cerca de 5 anos, haverá uma troca total de todas essas células. Elas nascem, crescem, fazem a sua função, decrescem, reproduzem, decrescem e morrem. E aí, portanto, ela vai sendo substituída. Então, a cada cerca de 5 anos, você refaz toda a sua estrutura material. E isso vai ao longo de toda a sua existência. À medida que vão se passando os anos, essa codificação que o DNA traz vai perdendo as suas... vai se deteriorando, né? E aí, portanto, vai acontecendo que o corpo não vai se reestruturando como uma forma anterior, né? No momento anterior, e aí a deteriorização vai fazendo com que o corpo envelheça, até que não haja como manter a energia vital extraída tanto dos alimentos quanto do ar respirado e daquele herdado durante a fecundação. Não é que
aquela energia inicial. Então, essa combinação vai se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo ao longo dos anos, até que cessa a possibilidade de que os microchakras sustentem os grandes chakras que mantêm a energia vital do corpo. E aí, portanto, aquele corpo vai morrer. A matéria vai morrer. Mas e o espírito? O espírito vai, com o seu perispírito, ou o seu psicossoma, como queira, vai aos poucos sendo, o corpo astral, né, vai decompondo, vai se desvinculando da matéria, porque a matéria vai morrendo, então o corpo astral vai sendo liberto, até que ocorre então essa transição, e novamente o espírito está na condição simplesmente de espírito, né? Só a contrapartida eletromagnética sem a sua contrapartida matéria. E aí então o espírito está teoricamente livre até uma próxima reencarnação, que vai se dar, sabe lá quanto tempo depois, de acordo com os sistemas, os esquemas astrológicos, tá bom? Essa é a minha interpretação. Você não precisa acreditar nisso, mas aqui você vai acompanhar os ensinamentos que o Espiritismo traz para nós. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. O capítulo 1, ele nos diz: há espíritos? Essa é a pergunta. A dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância de sua verdadeira natureza. Geralmente são imaginados como seres à parte na criação e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos como se conhece a história pelos romances, sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade. Só o lado absurdo os impressiona, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa. Rejeitam o todo, como fazem na religião, aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria, e é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente. Façamos por um instante abstração das manifestações propriamente ditas e raciocinando por indução, vejamos a quais consequências chegaremos. Desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é uma natureza diferente da do corpo, uma vez que, separada dele, não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que goza de consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribui a alegria ou o sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte, e o mesmo valeria para nós não tê-la. Isto admitido, a alma vai para alguma parte. Em que se torna ela e aonde ela vai? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, uma vez que se conhece a redondeza do planeta?
e do universo, né? O movimento dos astros que faz com que o que é o alto em um momento dado torna-se o baixo em 12 horas, e o infinito do espaço no qual o olhar mergulha, indo a distâncias incomensuráveis. É verdade que por lugares baixos entende-se também as profundezas da Terra, mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia? Em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um o centro de um turbilhão planetário. Em que se tornou a importância da Terra perdida nessa imensidade? Por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito, e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se são povoados, eles fornecem, pois, seu contingente no mundo das almas, mas ainda uma vez em que se tornam essas almas, já que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes eram assinaladas, e sobretudo depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos multiplicou ao infinito. A doutrina da localização das almas não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica lhe assinala por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo o mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acotovela sem cessar. Há nisso uma impossibilidade, alguma coisa que repugne essa razão? De modo algum, tudo nos diz, ao contrário, que não pode ser de outra forma. Mas então, em que se tornam as penas e as recompensas futuras, se lhes tirais os lugares especiais? Notai que a incredulidade com respeito a essas penas e recompensas está geralmente provocada porque se as apresentam em condições inadmissíveis, mas dizei, em lugar disso, que as almas tiram sua felicidade ou sua infelicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada ao seu estado moral e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade que, segundo seu grau de depuração, penetram e intervêm as coisas que se apagam diante de suas almas grosseiras, e todo mundo o compreenderá sem dificuldade. Dizei ainda que as almas não chegam ao grau supremo senão pelos esforços que fazem para se melhorarem, e depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração, que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem atingir com uma boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que são felizes com suas missões gloriosas, e dareis à felicidade um fim mais útil e mais atraente do que aquele de uma contemplação perpétua, que não seria outra coisa senão uma inutilidade perpétua. Dizei, enfim, que os demônios não são senão as almas dos maus ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como as outras, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina dos seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis aí o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa, o bom senso, em uma palavra, pode admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas se se admite que há almas, é preciso também admitir
os espíritos, que não são senão as almas. Se admite que as almas estão por toda parte, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda a parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a existência das almas. Isso é verdade, não é senão uma teoria mais racional do que a outra, mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão, nem a ciência, se, além do mais, ela está corroborada pelos fatos, tem para si a sensação do raciocínio e da experiência. Esses fatos nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante e sobrevivente. O corpo, pois, não é senão o acessório ao espírito, um envoltório, uma veste que se deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo semimaterial que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial não afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico vaporoso, mas que, por ser-nos invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para assemelhar-se aos seres humanos. Porque, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico. Mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos, aqueles que consideram como imponderáveis a eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores? É que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Não nos conhecemos a natureza íntima do perispírito, mas, supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo base de todo o edifício, antes de iniciar uma discussão espírita, importa assegurar-se de que o interlocutor admite esta base, se há estas questões. Credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente, ou mesmo se diz simplesmente: eu não sei, gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso. O que, o mais frequentemente, equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos cortante para evitar ferir muito bruscamente, o que ele chama de preconceitos respeitáveis. Seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz, porque, em definitivo, as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com estas, há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos dela decorre muito naturalmente.
Resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, ou que pode trocar pensamentos com ele. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Por que o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com aquele que está aprisionado? Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições? Uma vez que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseja se comunicar conosco ou que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição? Durante sua vida não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem a dirigia os movimentos? Por que, pois, após a morte, de acordo com um outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de um falante para fazer-lhe compreender? Façamos um instante abstração dos fatos que, para nós, tornam a coisa incontestável. Admitimos-la a título de simples hipótese. Pensamos que os incrédulos nos provêm não por uma simples negação, porque sua opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões peremptórias, que isso não é possível. Nós nos colocamos no seu terreno e, uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica, e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Segundo, que se pensa não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que se pensa naqueles que amou não deve mais querer comunicar com eles. Quarto, que se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado. Sexto, que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. 8. Que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. 9. Que podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo não nos tiverem demonstrado que isso não é possível, por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até esse dia, toda a sua argumentação se resume nestas únicas palavras: eu não creio, portanto isso não é possível. Eles nos dirão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nem um nem outro, se negam o que veem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Bom, gente, então esta foi a primeiro capítulo desse novo estudo nosso sobre o Livro dos Médiuns, tá? A gente volta no próximo vídeo, né? Agora no capítulo 2, o maravilhoso e o sobrenatural. Então, se você não está inscrito, se inscreva, porque agora nós estamos num trabalho bem mais dinâmico. Podem ser que os vídeos não sejam diários, pode ser que sejam um pouquinho mais longos, mas sempre vai ter o caráter da discussão, da explicação, para que a gente possa fazer um estudo bem assertivo sobre a realidade da mediunidade, tá bom? Deixa seu like, compartilhe e ative o sininho para a próxima
para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor